a meta em que Deus nos deu para a vida, para habitarmos na terra, foi como propósito Ele construir a nossa vida. O objetivo de salvar e curar almas, libertar um conjunto maior de almas serem alcançadas pelo ID, assim como Jesus deixou para nós fazermos, e também o próprio Jesus como ensinou, exortou, foi porque havia uma obra de Deus desde o princípio, não somente a redenção, mas a graça. A graça aquela em que Ele nos dá o livre acesso aos tesouros dos céus. E Ele nos deixa bem claro que os tesouros do céu não são dinheiro, porque senão no início Adão e Eva seriam ricos. E não foi assim. E sim, Ele deixou um jardim. E quem estava no jardim? Ele mesmo, o próprio Deus. E agora no Novo Testamento, Jesus vem para a terra, o Filho de Deus, como a Trindade Santa, como o Pai, o Filho e o Espírito são um só. Como desde o começo Jesus já estava lá, já estava em toda a obra em que os profetas faziam, aqueles que eram chamados por Deus apontavam para Jesus, de um modo em que não há como você dizer que não tem como dizer que é uma relatividade, como que é algo que está no pensar, no imaginar. Não, foi algo real, apontado também como profecias faladas, em que Isaías fala que sobre o príncipe da paz, que ele viria, também sobre suas pisaduras nós seríamos curados. Nós também temos por certo de que quando Jesus veio, nós recebemos uma coisa grandiosa, uma coisa muito, muito boa, uma coisa perfeita, que foi e sempre será a coisa mais preciosa de nossas vidas, que foi o Espírito Santo em nós. Então, e o habitat em que Ele espera nos deixar, nos colocar para vivermos, é a vinda dEle para nós. Temos uma casa, uma morada com Deus. Como também explica e nos deixa bem claro que nada como Jesus falou, também pelas parábolas que Ele ensinava o povo, nada, é como literalmente dito. Muitas coisas foram figuradamente dito, como nós não sabemos como vai ser, mas temos a base em que deixou para nós refletirmos na vida genuína com Ele, que é termos uma vida perfeita, agradável, diante de tudo aquilo que deixou para nós fazermos e sermos. E mediante todas essas coisas, nós somos aquilo que Jesus, o Espírito Santo e Deus nos guia em nossas vidas para sermos, diante de todo o propósito de vida que nós temos. É isso, a base genuinamente que o nosso coração, a nossa alma e a nossa mente foi pregado em toda a Bíblia sobre estas coisas, que deve estar voltada para Deus. Mas não somente isso, nós irmos até Deus, pois Deus está a todo dia aqui, vindo em nosso favor, independentemente de qualquer situação, pois somos criação de Deus. Mas Deus quer uma intimidade de filhos, uma intimidade de filhos. Se não fosse isso, não teria enviado o seu Filho. Então nós ganhamos e somos chamados de filhos de Deus, ganhamos o título de filhos de Deus, mas não somente o título, mas sim uma vida de filhos de Deus, quando não somente obedecemos, mas quando há uma via de mão dupla, nós imos e Deus vindo, nós indo e Deus vindo. E por isso nós hoje somos felizes, somos bem-aventurados, somos ricos em Cristo, mediante a obra em que Ele está fazendo e a obra em que somos chamados a fazer, a aceitar, a obedecer. Pois se não fosse isso, o que valeria o resgate da cruz? Nós somos os perdidos, nós somos aqueles que foram encontrados, nós somos aqueles que são salvos, nós somos aqueles em que Deus quis salvar, quis amar, quis ser o nosso Pai. Como o Espírito intercede por nós,
com gemidos inexprimíveis, clamando ao nosso Abba, Pai. Nós somos genuinamente a criação e filhos de Deus, pois há um mistério nos milagres de Deus, que é nos restaurar e nos fazer novo, recomeçar, uma reconstrução, da onde aponta em uma só direção, em um só alvo, em um só caminho, em um só objetivo, em um só propósito, em um só lugar. Pois foi por isso que nós ganhamos um coração de carne, um coração arrependido, um coração quebrantado e contrito. Foi mediante quando estávamos cegos e nus, quando Deus foi nos resgatar, quando nós tivemos o arrependimento, quando não queríamos mais estar no lugar em que estávamos. Deus não nos põe à prova e nem nós podemos pôr Deus à prova, mas às vezes precisamos aprender para depois viver aquilo que aprendemos, pois se não fosse por isso, Jesus primeiramente não deveria ter esperado o seu ministério, ter esperado tanto tempo para ensinar, para curar, para fazer os prodígios e milagres em que fez. Mas você vê em toda a Bíblia que desde criança Jesus não ficava parado. Todos que foram chamados em sua juventude não ficaram parados, sempre estavam em movimento, em processos, em suas intimidade com Deus. Mas o resultado final é grandioso e glorioso para todos aqueles em que completaram a carreira. E assim é como nos dá o entendimento de Paulo: combati o bom combate, percorri a corrida da fé, segui firme com Cristo. Como Paulo passou por muitas coisas, mas ele sabia e tinha certeza da salvação que ele iria encontrar com Cristo. Mas isso é mediante a fé, e muita fé. Por isso nós não sabemos o que nos espera e nos aguarda, mas sabemos que nos dias de hoje nós possamos ter a força em Cristo. Amém? Deus abençoe.